sou a Jennifer Portugal, mãe, educadora parental, e hoje nós vamos falar sobre o castigo, mas em relação aos adultos. Vamos refletir o que os adultos sentem quando coloca a criança de castigo? Ou então, qual é a finalidade desse adulto colocar essa criança de castigo? Acho que a gente precisa passar um pouquinho sobre isso para entender melhor sobre o castigo. Então, assiste até o final e vamos refletir juntos sobre esse tema. E conforme a gente somente castiga, a gente exclui toda e qualquer possibilidade da gente agir com respeito e ensinar diálogo e buscar uma solução, uma alternativa respeitosa com a criança, de analisar o que aquilo ali está querendo nos dizer e mostrar na prática como a criança pode se comportar melhor. Quando a gente só castiga, a gente exclui tudo e todos os aprendizados que aquele comportamento e aquela atitude da criança poderia ter nos trazido. Porque o castigo é quando a gente quer adicionar ressentimento, culpa ou dor no comportamento da criança. Agora, pensando que a criança não tem o juízo de valor do que é certo e errado, pensando dos motivos que aquele comportamento pode vir, você realmente acredita, e por mais que a nossa sociedade acredita, mas agora a gente refletindo aqui, você realmente acredita que qualquer ser humano, e isso incluindo a criança, vai se comportar e vai se sentir encorajado para agir melhor quando na verdade ela está se sentindo pior? Porque quando você coloca de castigo, você quer adicionar uma dor ao comportamento que aquela criança teve. E aí, quando ela sente essa dor de ou ficar no cantinho do pensamento, ou um tapa, ou o quadrinho com X e a bolinha, ela vai se sentir diminuída. Ela vai sentir que o que ela sente, a maneira que ela está tentando te expor, não importa. A única coisa que importa é que você, adulto, detentor de poder, não gostou do comportamento e não concorda com o comportamento daquela criança, então eu vou castigá-la, adicionar culpa, dor ou ressentimento àquilo ali, para que uma próxima vez ela não vai fazer aquilo ali de novo. Tem sentido? Você ensinou o que para a criança? Então, a gente parte desse pressuposto do comportamento, do que esse comportamento quer nos dizer, do como nós vamos agir para que esse comportamento não aconteça de novo. E aí a gente pegou o ponto X da questão ali, o do porquê que o castigo muitas das vezes não é eficaz. Antes de entrar na reflexão especificamente dos malefícios que traz cada tipo de castigo, eu quero propor para você uma reflexão. Por que você usa o castigo com seu filho? Mas não é aquele, porque... Não, para. Respira, olha para dentro de si e reflete. Não é aquela resposta automática. É analisar o que de fato, o sentimento que você tem quando você castiga o seu filho. Então vamos lá, eu vou te dar algumas opções e você vai responder para você mesmo, ou então se você quiser aqui nos comentários, se você se perceber e se você quiser, você responde aqui. Por que você castiga o seu filho? Para pôr a frustração que você sente para fora quando o seu filho se comporta de uma maneira diferente da que você quer ou que você espera. Por quê? Os adultos têm uma expectativa gigante em cima da criança, de como o adulto queria que a criança fosse. Quando a criança se comporta de um jeito no qual você não concorda ou no qual você não queria que ela se comportasse, você se sente frustrado, porque você criou uma expectativa em cima daquela criança. E como você, adulto, lida com essa frustração? É botando de castigo para conseguir colocar para fora a frustração de você não conseguir controlar a criança? Agora você para e analisa. A criança, ela faz birra. Quando você, adulto, coloca uma criança de castigo pela frustração dela não te obedecer, o adulto está fazendo o quê? Acho que birra também, né? Então, primeiro ponto, é por isso que você coloca seu filho de castigo? Segundo ponto, porque você não sabe outra forma de agir. Então, se o seu filho tá fazendo algo que você não concorda, não quer fazer dever, não quer escovar os dentes, tá batendo no cachorro, você tá colocando ele de castigo porque você não sabe o que você quer ensinar ou como você quer ensinar o seu filho a agir de outra forma? Porque às vezes nós fomos criados numa cultura do castigo. Então, para a gente conseguir disciplinar nossos filhos de um outro jeito, isso requer que a gente pare e reflita. A forma com que geralmente a gente age com o mau comportamento da criança é castigando, porque a gente não para nem para refletir o que a gente quer ensinar com aquilo ali e como, de forma respeitosa, a gente conseguiria ensinar com aquilo. Então, você deixa a criança de castigo porque você ainda não conseguiu refletir outra ferramenta para usar no lugar do castigo? É por isso? 3. Para conseguir controlar alguém no qual você ainda tem poder e domínio sobre ela. Às vezes, no seu trabalho, você não tem controle de nada, você só é mandado. Às vezes, dentro da sua casa, também. Às vezes, no seu dia a dia, nas decisões da sua vida, você também não consegue mandar e nem tomar rédea de nada. E a criança indefesa que está ali precisa que o adulto a guie,
Às vezes nós jogamos a nossa frustração de não ter o controle da nossa vida na criança e queremos que a criança obedeça, queremos mandar e controlar a criança. E aí a gente no dia a dia, na euforia, no vai e vem de toda a rotina, a gente não percebe. Só que às vezes a gente quer controlar a criança porque é a única coisa que a gente consegue controlar. E na verdade não consegue, a gente só tenta, porque é sinônimo de frustração. Mas a criança, como a gente tem que estar ali guiando o comportamento dela, às vezes nós queremos controlar quem aquela criança é. E não olhamos para, na verdade, quem ela realmente é. E sim no qual nós gostaríamos que ela fosse. 4. Se vingar da criança pelo comportamento que ela teve. O que é bem parecido com o primeiro que eu falei. Quando você se sente frustrado, quando você sente raiva. Você vai o quê? Se vingar, já que eu estou me sentindo frustrado e estou sentindo a dor por eu não ter conseguido controlar quem aquela criança é e o comportamento dela, então a forma que eu vou fazer isso, porque eu estou com raiva, é me vingar e fazendo com que ela se sinta tanta raiva e tanta frustração quanto eu. E como ela vai fazer isso? Como ela vai sentir isso? Ficando no cantinho do pensamento e gritando, sendo castigada por um tapa, tirando uma recompensa na qual ela queria, no que não tem nada a ver da ação que ela fez. Então, às vezes, o adulto, por falta de controle emocional, quer descontar na criança, quer se vingar da criança por não conseguir controlar o comportamento que a criança tem. Então, reflita. Às vezes pode não ser nada disso, às vezes você pode se enquadrar em 3, ou às vezes você pode se enquadrar em todos. Reflita e se pergunte do porquê você ainda usa o castigo como forma de disciplinar, como opção para a criança se comportar melhor. Ou seja, nós precisamos parar e analisar o nosso comportamento em relação ao que a criança nos traz de problema ou de comportamento. Porque muitas das vezes a forma com que nós agimos para consertar ou para guiar essa criança a um outro comportamento quer dizer mais sobre a nossa ineficácia de lidar com nossos sentimentos do que em relação ao que a gente quer ensinar para aquela criança. E aí nisso você observa que se eu estou tentando ensinar para a criança autorregulação, se eu estou tentando ensinar para a criança como lidar com a raiva, mas eu não estou fazendo isso nem comigo mesma, como você quer ensinar aquela criança isso? Então, reflitam o porquê que vocês usam o castigo como base para educar essas crianças. Reflitam se realmente vocês acham que isso é eficaz ou se vocês estão fazendo isso mais por você adulto do que pela criança. Então, se você gostou da reflexão, se você concorda ou não concorda comigo, escreve aqui no comentário o que você acha sobre isso. Aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tenho dicas diárias sobre disciplina positiva, desenvolvimento infantil e reflexões sobre a infância. E se você tem dificuldade em fazer essa autoanálise, identificar o porquê que você repete alguns padrões ou porquê que você não consegue usar a disciplina positiva na prática, me chama nesse link aqui na descrição que eu consigo te ajudar a fazer essa análise para ter uma disciplina mais respeitosa e eficaz aí na sua casa. Então, obrigada por assistir até o final e tchau, tchau!